professora, a Fabíola, ela é professora do Instituto de Computação da UFAM e ela possui trabalhos na área de mulheres na computação, ensino de programação, otimização e bioinformática, com foco, né, em aprendizagem de máquina e bases de dados de câncer de mama e também de doenças tropicais negligenciadas. Ela atualmente é coordenadora do projeto Cunhantã Digital, né, Então, que é né, que é parte do programa de Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, né, sendo ela integrante do comitê gestor. Né, esse programa é muito interessante porque fomenta, né, a presença feminina na área de computação, né, trazendo meninas do ensino médio para cursar os cursos da área de exatas, principalmente de computação, né? E ela é coordenadora geral do projeto Super, que é um projeto em parceria da Samsung com o FAM, e justamente nessa área de educação. Né? Então, gostaria novamente de agradecer a professora Fabíola. Então, professora, você pode aí apresentar para a gente o projeto, né, o que vocês têm trabalhado, e depois a gente abre para perguntas e discussões. Tá bom? Muito obrigada novamente. Ok. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, como disse a professora Zilma, mesmo que online, voltando ao UFMG, faz um tempinho que eu não vou, né? Eu fiz mestrado e doutorado na UFMG. Bom, então, vou falar um pouco aqui do trabalho que a gente tem feito, né, nessa parte de câncer de mama, mais especificamente trabalhando com essas bases de dados de expressão gênica. Então, a gente tem aqui dentro do domínio, né, a gente tem uma doença, que na verdade é um complexo heterogêneo de doenças, tem características biológicas distintas, tem causas distintas, né, e que causam, assim, muitas mortes, né, durante o ano. Então, a gente tem uma situação de uma doença que é um crescimento descontrolado, né, das células e que não é simplesmente você chegar lá e desligar esse crescimento descontrolado, porque isso tem um impacto em todo o funcionamento, né. Especificamente, né, a gente vem trabalhando com câncer de mama, né, o segundo tipo de câncer mais comum e a principal causa de mortes entre mulheres, e a gente tem no câncer de mama uma situação que é os seus subtipos, né, então a gente tem dentro do câncer de mama subtipos diferentes, 4 subtipos, né, e a importância deles serem, corretamente classificados e estudados é que eles têm um grau de, eles são mais tem do mais agressivo ao menos agressivo, o basal sendo ele o mais agressivo, mas que o subtipo também determina a forma mais adequada de ser tratado. Então, quanto mais agressivo você vai por um tratamento mais agressivo, quanto menos agressivo você tem um tratamento diferente, e se você classificar erroneamente, pode levar uma situação, um câncer mais agressivo ser tratado com um tratamento inadequado e um menos agressivo com um tratamento mais forte, digamos assim, pesado do que deveria, né. Então a gente tem essa situação desses subtipos que a gente aborda no nosso trabalho também, tá. Quando eu falo de base de expressão gênica, o que que eu estou falando? Né, biologicamente, né, a expressão gênica, eu confesso que até a gente entender direitinho o que que era isso, talvez eu ainda não entenda corretamente, mas formalmente eu tenho aqui um processo biológico, né, em que as informações que a gente tem presentes nos nossos genes, né, elas são decodificadas e a partir daí eu tenho um produto funcional, um RNA, uma proteína. Em outras palavras, está bem pequenininho aqui, a expressão gênica indica que essa informação codificada nos genes, ela se transforma numa característica observável. Né, então a gente tem aí uma base que com a a evolução, né, de diversas tecnologias, a gente consegue medir, né, essa expressão gênica, e eu tenho uma base com as seguintes características, né, eu tenho essa figura ilustrando aí, nas colunas eu tenho as amostras, né, são as amostras dos tumores, dos pacientes, e nas linhas eu tenho essa expressão gênica, né, dos genes que aparecem nessas amostras. E puxando um pouco mais aí para nossa área, né, na computação, o que que eu tenho nessa situação? Eu tenho muito mais genes do que amostras, tá? Eu tenho muito mais linhas do que a quantidade de amostras, né, da doença, e
ainda em aprendizagem de máquina significa o quê? Que eu tenho muito mais características, né, features, do que amostras dentro da minha base de dados. Então, uma grande parte do nosso trabalho é a gente selecionar características. Como é que eu posso selecionar num conjunto aí de milhares de genes, quais aqueles que têm mais, me ajudam a caracterizar melhor a doença ou me ajudam a classificar a doença, tá? Numericamente, o que é o meu número de genes ser muito maior do que amostras? Eu vou dar aqui um exemplo de algumas das bases de dados, os datasets que a gente tem usado, né? A gente usa esse dataset que é o CIPTEC, que tem 117 colunas e 23.122 linhas, né? Então, aí eu tenho um número muito grande de genes, né, para um número menor de amostras. E subdividindo essas amostras, né, em seus subtipos, para essa base de dados, a gente tem 29 amostras do tipo basal, 57 luminal A, 17 luminal B e 14 de R2. Tá, então, uma grande parte, como eu falei, né, do nosso trabalho é fazer uma seleção aí de características para a gente poder utilizar nos nossos algoritmos. Especificamente para o câncer de mama, tá, a gente tem um subconjunto dentro desses 23.122 genes, que é um subconjunto chamado PAN50, que é uma assinatura, né, que auxilia nessa classificação desses subtipos do câncer, né? Então, a gente tem genes que já foram comprovadamente utilizados para que essa classificação possa ser realizada. E aí, uma das partes, né, um dos focos do nosso trabalho existe um subconjunto desses genes que ainda me garante uma classificação com qualidade? Para computação, você fazer uma classificação com, sei lá, 15 características ou 16 ou 20, não é uma diferença muito grande, mas biologicamente falando, né, quando você tem que ir para o laboratório, realizar alguma outra atividade, né, essa diferença de 3, 4 genes, ela pode ser significativa. E uma outra coisa que a gente tenta também encontrar, existe algum outro gene não mapeado que possa ser um indicador, que possa ser utilizado para investigação, né, do câncer. Então, esses são algumas das motivações, né, que a gente tem trabalhado. Então, a gente tem esse dataset, que ele é o trabalho que eu vou focar hoje, utilizou esses datasets, tá? E eu vou mostrar uns outros datasets que a gente tem também. Por exemplo, TCGA tem 515 amostras, mas continua tendo 17.000 genes, né? O ACES tem 1.500 amostras, com 9.000 genes. Então, a gente tem aqui muito gene, né? E uma quantidade menor de amostras. E nesses outros datasets, especificamente o ACES e o Metabric, dentro do PAN50 eu não tenho nem os 50, não foram identificados os 50 genes, né? Do PAN50, só 44, 45. Por que não foram identificados? Aí os motivos são diversos, né? Do tipo, o processo de aquisição desses dados teve algum problema, ou realmente não pôde ser identificado. Tá? Então, a gente tem aí esses datasets com os quais a gente tem, são todos públicos que a gente vem trabalhando. O trabalho que eu vou focar hoje é esse aqui, um método de estimação de expressões gênicas de câncer de mama com base em correlação, que é um trabalho de mestrado desenvolvido por uma aluna minha, ela defendeu mês passado, né, em que o que a gente está querendo aqui? A gente tem bases de dados que elas não estão, algumas dessas bases de dados, aquela do CIPTEC especificamente, que é com a gente está trabalhando, existem dados ausentes, né, dados faltantes que para uma determinada, não é que o gene não existe na base, é porque para algumas amostras, esse gene não foi identificado. Então, seria isso aqui, ilustrando, eu tenho aqui as minhas amostras nas colunas, os genes nas linhas, né? E onde tem esse X, significa que aquele gene daquela terceira linha não foi identificado nessa segunda amostra, né? O gene da quarta linha não foi identificado na sexta amostra e assim por diante. Então, a nossa ideia nesse trabalho eu consigo fazer uma estimativa desses genes, né? A nossa ideia foi propor uma metodologia para eu fazer a estimativa desses genes. E qual foi a abordagem? Primeiro, a gente precisa definir duas coisas. A gente chama de gene completo, tá?
um gene que aparece em todas as amostras, tá? Então, aquele gene que apareceu em todas as amostras, ele é um gene completo. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que todas as nossas abordagens, elas trabalham por subtipo. Então, quando eu chamo de gene completo, eu estou olhando, por exemplo, só o subtipo basal, um gene que aparece em todas as amostras do gene basal, ou do subtipo basal, ele é um gene completo pro-basal. Por que que a gente faz essa diferenciação? Porque para esse trabalho, a gente não usou a base inteira, a gente usou apenas os 50 genes do PAN50, né? E como esses genes, eles são bem característicos, ajudam a separar os subtipos, a gente resolveu usar essa especificidade deles, essa característica dessa assinatura, para trabalhar com esses subtipos, para trabalhar com os subtipos separados. Então, a gente tem essas duas definições de gene completo e gene com dados ausentes. Então, o gene que aparece em todas as amostras, né, de um subtipo, ele é considerado um gene completo. O gene que não aparece em pelo menos uma amostra, ele é um gene com dados ausentes. E a nossa proposta é o seguinte: dado uma amostra, né, que aqui na coluna, eu consigo selecionar genes completos da própria amostra, né, para fazer a estimativa desse dado faltante. Esse foi de onde a gente surgiu, de onde surgiu a nossa metodologia. Em computação, né, muitas das vezes a gente tem uma base com dados faltantes, a gente usa um método e preenche a base inteira, né? É uma possibilidade de abordagem. Mas aqui, essa base de expressão gênica, ela cresce por coluna, né? Não chega um gene diferente que foi identificado em todas as amostras. Chega uma coluna, que é uma amostra nova, que tem os genes. Então, a gente quer usar as próprias informações da amostra, né, outros genes da amostra, para tentar fazer essa estimativa, tá? Então, partindo disso, né, então eu quero sim completar a minha base, mas eu vou completar a minha base usando informações da própria amostra. Então, partindo disso, essa foi a solução que a gente propôs no trabalho de mestrado da Beatriz, né, que são os 3 primeiros passos aqui de dados de entrada, o pré-processamento, a separação por subtipo, são toda a limpeza da base, remover amostras duplicadas, às vezes o mesmo gene ele aparece com nomes diferentes, e fazer toda uma análise do que tem de dados ausentes. E depois a gente separa por subtipo. Então, a metodologia, a partir da seleção de valores omissos, ela é a mesma metodologia que foi aplicada 4 vezes, né, para o basal, HER2, LUME-A e LUME-B. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Então, o que que eu vou fazer nessa seleção de valores omissos? O que que eu tenho agora, na verdade, só lembrando. Para o trabalho que a gente desenvolveu, a minha base agora tem 117 amostras, né, divididas nos 4 subtipos, e eu tenho 50 genes, que são genes do PAN50. E aí, a gente vai separar esses genes do PAN50 nos 2 conjuntos, o conjunto de genes completos, aqueles genes que aparecem em todas as amostras, e o conjunto de genes com dados faltantes, aqueles genes que têm, né, que tem o dado faltante em pelo menos uma das amostras, certo? Então, o nosso trabalho agora é como é que eu posso fazer essa estimativa desse gene. E a nossa abordagem foi o seguinte: para cada gene faltante, cada gene com dados ausentes, eu vou calcular a correlação dele com com todos os outros genes completos da minha base, todos do PAN50, tá? Então, eu tenho um gene faltante, eu vou completar, e tenho 47 completos. Então, esses genes, a gente vai calcular a correlação entre eles e eu vou fazer um ranking. Para aquele gene que está faltando, esse é o mais correlacionado, o segundo o mais correlacionado, o terceiro e assim por diante. A gente quer ver se essa correlação me gera bons resultados. Eu vou já explicar como é que isso é usado, tá?
Então, aqui, já passando para a parte de estimação, o que eu tenho nesse momento? Eu tenho, nesse momento, os 4 subtipos separados, eu tenho todos os meus genes com dados ausentes, e para cada um desses genes com dados ausentes, eu tenho os genes completos, ranqueados pela correlação. Aí, como baseline, né, o que a gente fez? A gente usou, existem 2 métodos de seleção de características chamados RFE, né, Recursive Feature Elimination, e RFA, Recursive Feature Addition. Como é que esses algoritmos, eles funcionam? A gente passa para eles um conjunto de genes, certo? Passa um conjunto de genes e ele vai selecionar qual o subconjunto dentro daquele conjunto que vai gerar o melhor resultado, tá? Então, aqui, o que a gente está usando? A gente está usando um algoritmo SVR, que é o algoritmo para estimação, para estimar os meus dados ausentes. E aí, depois, a gente vai ficar com o subconjunto que me der o menor erro, tá? Aí aqui vai um detalhe, certo? Para calcular o erro, na hora do algoritmo ser avaliado, né, para calcular o erro, a gente precisa retirar um dado que existe e substituí-lo por um valor estimado. Então, nesse momento, né, na verdade, a estimativa, para a gente poder avaliar, é em cima de dados que existem para a gente poder calcular o erro. Tá, e aí, nossos 2 baselines são esses algoritmos que vão funcionar da seguinte maneira: eu passo o conjunto completo, o conjunto de genes completos, e ele me devolve, olha, para o Recursive Feature Elimination, ele pega o conjunto completo, tá, e vai tirando gene a gene enquanto melhorar o meu resultado. E o Recursive Feature, o RFA, né, ele vai pega do subconjunto um gene, vai adicionando genes, e no final ele foi com o subconjunto que deu o melhor resultado, assim, explicando de uma maneira muito simplificada. Quando ele parar de melhorar o resultado, aí ele para de adicionar os genes. Então, no final, eu tenho um subconjunto que gerou um resultado. Então, esses são os baselines. O que são os métodos que a gente está propondo? A gente vai continuar usando essas 2 abordagens, tá? O RFE, né, que vai me dar um subconjunto, e o RFA, que vai me dar o outro subconjunto, mas a gente está fazendo da seguinte maneira: aqui eu passei todos os genes completos, de uma vez, tá? Então, esse aqui aqui eu fiz o seguinte: eu mandei para o algoritmo só um gene, aí logo o melhor resultado possível é só esse gene. Eu não mandei, né? Eu vou estimar só com esse gene. Depois eu pego os 2 genes mais correlacionados, passo para o algoritmo e ele me devolve ou só um deles ou os 2 juntos. Qual que me der o melhor resultado? E eu vou fazendo isso para o gene mais correlacionado, os 2 genes mais correlacionados, os 3 genes mais correlacionados, os 4 genes mais correlacionados, e assim por diante. Então, eu vou aplicar esse RFE 40 e poucas vezes, depende da quantidade de conjuntos que eu tenho. Mas usando para isso, o subconjunto que eu passo para ele é um subconjunto que segue um determinado ranking. Eu fiz isso tanto para o RFE quanto para o RFA, né, para saber, olha, eu consigo resultados melhores, e e aí a gente usou para estimar, para verificar, para avaliar essa estimativa, né, o RMSE, né, que é uma métrica para a gente descobrir aí quanto é que foi o nosso erro, né? Ela vai calcular o erro. Aqui tem 2 métricas, né, o RMSE e coeficiente de determinação, mas eu vou apresentar só o RMSE aqui, tá? Então, para avaliar nosso método, né, a gente fez uma análise dos valores omissos para saber, nesse subconjunto aí, só do PAN 50, tem muito valor faltante, para a gente saber o impacto, né, de preencher essa base. A gente fez a estimativa desses valores, a gente verificou se métodos diferentes utilizaram os mesmos genes para fazer a estimativa, e a gente fez uma classificação por subtipo, né, usando a base completa, completando a base com métodos diferentes, comparando com o nosso. Tá? Então, para essa base, essa aqui é o CIPTEC, que eu falei para vocês, né, tem 117 amostras.
né? Para o subtipo basal, eu tenho 46 genes completos, com dados completos, e tenho 4 genes ausentes, então a gente fez a estimativa desses 4 genes ausentes. Para o HER2, 47,3, para o LUMI-A, 42,8, e para o LUMI-B, 46,4, né? 46 genes completos e 4 ausentes. Esse aqui foram os resultados. Então, deixa eu explicar aqui o que é cada coluna dessa. Esse é um gráfico que mostra o valor do erro. Tá? Então, se mostra o valor do erro, quanto menor a coluna, melhor. Né? A coluna verde e a coluna azul são os métodos RFE e RFA, quando eu passei o conjunto inteiro de genes. Então, vocês podem ver que, espero eu que consigam ver, em cima das colunas tem 2 números, né? O 46 significa o seguinte, eu passei para o meu algoritmo 46 genes, ele gerou um erro de 2 ponto alguma coisa, e a melhor solução foi usando 23 genes. E aí eu tenho a coluninha vermelha, que é o seguinte, é aquela aplicação usando a correlação. Então, para essa coluna vermelha, o que significa? Que o melhor resultado obtido foi quando eu passei o conjunto de 38 genes mais correlacionados ao esse FOXA1, na coluna, no eixo X, a gente tem os genes que a gente está estimando, né? Para o basal é o FOXA1, deixa eu botar meus óculos que é FOXA1, o KIF2C, o ORC6 e o TMAM45B. Então, esses são os 4 genes que estavam faltando no basal. E aí, essa coluna vermelha significa que eu peguei os 38 genes mais correlacionados ao FOXA1, passei para o meu algoritmo, ele me devolveu 19. Tá? Então, aqui a gente tem 2 vantagens. Uma é que o meu erro é menor quando eu fiz esse procedimento, apesar de ser mais custoso, porque eu chamei o algoritmo várias vezes, mas, além do erro ser menor, eu precisei de menos genes para fazer essa estimação. Tá? Eu usei 23 genes com o método que é o baseline, e no outro eu usei 19. Para o outro, né, a outra coluna, eu passei 46, usando o RFA, ele fez a estimativa com 11 genes, e na outra, na laranja, que é a comparação, né, eu usei 30, passei com o subconjunto de 32 mais correlacionados, ele conseguiu fazer essa estimativa com 9, e dando um erro menor. Então, a gente pode observar que essas colunas, comparar verde com vermelho e azul com laranja, né, a gente tem o valor do erro menor nas colunas vermelhas e laranja, e se a gente olhar a quantidade de genes utilizados, com exceção do último, né, que tem dos 46 ele escolheu 8, de 33 ele escolheu 12, a gente tem uma quantidade menor. E aí, como eu falei, para a gente da computação, 12, 8 e 12 não tem tanta diferença, mas quando a gente fala de processos biológicos, pode ser que você passar uma quantidade menor de genes, ela seja melhor. Tá? Aí aqui são os outros resultados, né? Esse para o HER2, né? A gente observa aqui também que para alguns genes o erro é bem maior do que para outros, né? A gente ainda não se debruçou tanto aí, então tem bastante coisa qualitativa para ser feita dentro do trabalho ainda também. Mas a gente observa sempre as colunas vermelhas, pelo menos do mesmo tamanho que as colunas verdes, e a coluna laranja, né, que é os métodos que a gente está propondo, a vermelho e laranja, menores em relação aos erros do que as colunas azuis. Então, esses aqui são os resultados para os quatro subtipos. Então, essa foi a primeira parte do teste que a gente fez, né? E aí a gente fez o seguinte, aqui, o que a gente quer saber? Cada figura dessa, né, das do lado esquerdo, eu tenho quatro linhas, digamos assim, que é cada um dos métodos que eu utilizei. O RFE tradicional, o RFE que a gente está propondo, o RFA e o RFA que a gente está propondo. O que está pintado de azul são genes que foram escolhidos para fazer a estimação do FOXA1. A gente queria ver se havia interseção entre genes usados em estratégias diferentes, né? Então, aqui a gente vê que
Para o FOXA1, a gente tem, desculpa, gente, 4 genes que aparecem, que foram escolhidos com as 4 estratégias. Para o KIF2C, também 4 genes, e assim por diante. Então, isso aqui é um outro trabalho que a gente está fazendo também, de fazer uma análise mais qualitativa, né, desses genes que aparecem em várias das nossas soluções. E no lado direito, né, utilizando a melhor estratégia, né, o que deu os menores erros para a gente, que foi o RFE-CA, para genes diferentes, existe algum gene que apareceu na estimativa de todos eles? Para o basal apareceu esse CXXC5, né, que apareceu, foi um gene utilizado para estimar os outros 4 que estavam faltando. Né? O que está pintado de vermelho, lembrando, todos esses genes, eles pertencem àquele conjunto PAN50 que eu comentei. O que está pintado de vermelho são genes que na literatura a gente pesquisa e tem um relacionamento, tem uma relação, aparecem na literatura como causadores ou relacionados ao câncer de mama especificamente, tá? Então, aqui a gente tem esse mesmo resultado, né, para os outros subtipos, certo? Que a gente fez uma primeira análise qualitativa, mas que tem bastante espaço aí para colaborações, especialmente na área de saúde. E para finalizar, né, ainda desse trabalho, trabalho da Beatriz, quando a gente usa os métodos, essas métricas de estimação na RMSE, na verdade, o que eu faço eu tiro o valor que existe, eu estimo e depois eu calculo o meu erro, né? Mas a gente quis avaliar o seguinte, para aqueles valores que realmente não existiam, né? Quando eu os coloco na base, quando eu completo a base, qual é o impacto disso? Eu estou gerando resultados bons? Então, a gente fez uma classificação, né, uma classificação simples, digamos, não tão simples, que são 4 classes. A gente pegou a base com as 117 amostras e com os 50 genes e completou essa base. Completou de 3 maneiras. A gente completou usando um algoritmo KNN Input, completou utilizando o algoritmo Simple Input e completou com o nosso algoritmo que deu o melhor resultado. E aí eu fui fazer a classificação com essa base completa. Então, eu peguei, são 3 experimentos, né? Peguei os 50 genes do PAN50 e usei para fazer a classificação das minhas amostras, né? Classificação das minhas amostras, se elas eram basal, HER2, lumial, LumiB. Depois, a gente fez um outro experimento, eu não peguei mais 50 genes, eu peguei 13 genes, dos quais são os 13 genes que tinham dados faltantes. E fiz uma nova classificação. E depois, eu peguei os 5 genes que mais tinham valores ausentes, entre os 13, né, que a gente estimou, e fiz uma nova classificação. Por que isso? Aqui são os resultados da classificação, tá? Que a gente usou validação cruzada K-fold com 5 e 10 folds, e em que a gente quer verificar o que aqui? O impacto da minha estimação. Então, em todos esses experimentos, eu tenho a base completa, e quando eu usei os 5 genes do PAN50, eu não tive diferença, né? Eu tenho a precisão 0,88, 0,88, 0,88 para todo mundo, 0,89, então tem valores muito próximos. Por quê? Porque em relação à base completa, o que a gente completou foi muito pouco, né? Então aquela estimativa, ela não teve tanto impacto. No segundo experimento, eu já não tenho 5 features, né? Não tenho 50, desculpa, não tenho mais 50 genes, eu tenho 13, que são genes com os dados faltantes, né? E aí eu já começo a ganhar do Simple Input e empatar com KNN, né? Então, a gente já começa a verificar que a gente manteve a qualidade de pelo menos um dos algoritmos, e no experimento 3, eu fiz uma classificação só com 5 genes, tá? E dos quais genes os que tinham mais dados ausentes, né? E aí a gente já começou a empatar algumas vezes e já ter resultados um pouquinho melhores aí em comparação com os outros algoritmos, né? Então, isso foi
né, digamos assim, a última estratégia que a gente usou dentro da dissertação, né, da Beatriz, para avaliar esse método de estimativa dela, certo? Então, assim, em relação ao trabalho que a Bia defendeu, né, foi uma nova metodologia para estimar genes incompletos, genes com dados ausentes em base de câncer de mama, mas que também gera algumas assinaturas quando a gente acha aí esse subconjunto de genes para fazer essa estimativa. Então, a gente usou aí a correlação para tentar encontrar essas assinaturas. Em relação a trabalhos futuros, a Bia vai submeter para o doutorado agora no meio do ano, né, estender a abordagem, calcular a correlação. O que é estender essa abordagem? É calcular a correlação não só com o PAN50, mas com todos os genes da base e pegar esse subconjunto para fazer estimativa. Aumentar a base, né? A gente usou uma base pequena, 117 amostras, porque a gente estava consolidando também a metodologia e estender essa análise de interseção de genes, fazer uma análise mais qualitativa em relação a isso. Tá? E aí, só para mostrar um pouquinho mais do que a gente faz, a gente tem trabalhos com classificação de subtipos, aí o foco é a classificação. No anterior que eu mostrei era o impacto dessa classificação, né? Então, tem aqui alguns estudos em que a gente usou detecção de outliers, né? E usou Explainable AI para tentar identificar e explicar alguns dos nossos resultados, né? Esse foi um resultado de uma tese de doutorado de um aluno que defendeu ano passado, né? Então, tem alguns trabalhos nesse sentido, né? Que é fazer uma classificação e fazer a análise. É isso aí. A gente tem esse trabalho. Nesse outro aqui, também é a classificação, mas aqui o que a gente está procurando é, por exemplo, um gene que está muito expressado no basal e está pouco expressado no HER2, talvez ele seja um gene interessante para me ajudar na classificação. Então, a gente trabalhou com uma abordagem aí de detecção de outliers para classificação, são várias atividades aí. E esse aqui é também a classificação, mas com foco um pouquinho mais em Explainable AI, né, para a gente tentar entender quais são esses genes que acabam tendo maior influência. E aí também outros dois trabalhos ainda na parte de classificação, esse anterior era de um aluno que já defendeu o doutorado, esse aqui é de um aluno que deve defender o doutorado no meio do ano, que é também uma parte de classificação, que é dentro daquele aqui também é com PAN50, se eu consigo selecionar subconjuntos, aí é de uma maneira mesmo de randômica, dentro dos subconjuntos, para tentar melhorar a minha classificação ou manter a qualidade de classificação usando o PAN50 inteiro. E esse outro aqui é uma classificação que a gente faz, ela hierárquica. Né, hierárquica em que sentido? Eu primeiro classifico basal, não basal, tudo que é não basal eu classifico HER2, não HER2, tudo que não é HER2 eu classifico LuMi-B e não LuMi-B, depois LuMi-A e não LuMi-A, e aí no final eu fico com algumas amostras que podem não ter sido classificadas, né, e a ideia é tentar fazer um rastreamento aí dessas amostras que não foram classificadas, ver se a gente identifica alguma característica diferente. A gente tem algumas publicações desses trabalhos, né? Isso aí dos trabalhos de doutorado e de mestrado. Tem algumas publicações em andamento, umas fazendo experimentos e outras em revisão. E na nossa equipe, né, nós temos 5 pesquisadores doutores, um realizando pós-doc na UFAM e um colaborador que é da NYU, né, que é New York University. Uma pesquisadora mestre, que é a Beatriz, um estudante de doutorado, um estudante de mestrado, 3 de iniciação científica e um estudante de graduação. Em relação a bom, estudante de iniciação científica e graduação, esse aí é porque vai fazer o TCC aí, um dos temas que a gente vem trabalhando. E é isso que eu tinha para apresentar hoje.